Fala pessoal, aqui é o Bruno da Escola de Sites. No vídeo de hoje eu vou te ensinar a fazer um site igualzinho a esse aqui que vai aparecer na tela e ele vai ser um vídeo um pouquinho diferente, já já você vai entender por quê. Fala pessoal, aqui é o Bruno da Escola de Sites. O vídeo de hoje vai ser um pouquinho diferente, estou com uma convidada especial aqui, uma amiga minha que quer começar a fazer um blog sobre elétrica. Vou explicar um pouquinho mais pra frente pra vocês. Antes disso, deixa eu só explicar um pouquinho como que esse vídeo aqui vai funcionar. Como vocês podem perceber, esse é um vídeo completamente diferente do que a gente está acostumado a fazer aqui na Escola de Sites, então estou testando esse formato novo. Então deixe aí nos comentários quando você terminar de ver esse vídeo, o que você achou, quais recomendações que você tem, e se vocês tiverem gostado, a gente continua fazendo nesse formato. E é legal que eu acho que vocês vão começar a entender como que eu faço normalmente uma gestão de um projeto a partir do zero. Então, só para vocês entenderem o que vai acontecer aqui nesse vídeo mais ou menos, ela vai explicar um pouquinho do projeto dela. Depois a gente vai fazer uma análise dos concorrentes que ela tem, uma parte aqui de definição do público, definir a marca, que é uma parte um pouco mais conceitual talvez, e aí sim que a gente vai botar a mão na massa, começar a criar o site dela. Além disso, a gente vai criar um sistema de blog para esse site, e uma vez que isso aqui estiver pronto, aí sim a gente vai configurar um sistema de captação de leads, gerar conteúdo para esse blog e instalar o pixel do Facebook, que vai ser uma partezinha extra aí para vocês. Então, vamos começar. A Andresa tá animada? Eu tô. Explica um pouquinho do seu projeto pro pessoal, o que você tem em mente. Eu pensei em fazer um blog, site, Instagram e YouTube para alcançar pessoas dentro de casa que não têm conhecimento sobre instalações elétricas. Eu sou engenheira, eletricista, formada na UNB, e eu vi a necessidade desse tipo de conteúdo aí na internet. Então, o que eu vou querer ensinar? Por exemplo, o chuveiro pegou fogo. Por que será que ele pegou fogo? Por que a sua máquina de lavar está dando choque? Por que a tomada tem 3 pinos e não só 2? Tudo isso eu vou tentar explicar da forma mais simples possível dentro desse blog, desse Instagram e, enfim, botar isso aí pra frente para fazer realmente uma revolução na cabeça das pessoas, para elas pararem de ter medo de eletricidade e finalmente ter conhecimento sobre para ficar seguros dentro de casa. É isso. Saquei, legal. Vamos lá então, vamos dar uma olhadinha aqui no seu Instagram primeiro, ver o que você já tem, ver o que você já criou e aí sim a gente vai para os seus concorrentes. Então vamos dar uma olhadinha aqui, chuveiro sem tomada, algumas dicas então sobre elétrica. Coloquei print também do pessoal. Que são as fotinhos de celulares explodindo. Tá, e sempre que eu vou começar um site totalmente do zero, qual que é a primeira coisa que eu faço? Eu busco referências. Então eu vou simplesmente abrir uma outra aba aqui no nosso famoso Google e vou colocar aqui blog de elétrica. E vamos ver o que a gente tem já no mercado. Então, que aparece aqui contratar eletricistas, não é isso que eu quero. Não quero um eletricista, eu quero aqui um blog de elétrica. Então tem esse sala de elétrica aqui, /blog, eletricistas.srv. Vamos abrir aqui vários. E eu recomendo, se você estiver criando um projeto do zero, fazer esse procedimento para o seu nicho. E aí eu normalmente dou uma bela olhada no que meus concorrentes já têm, o que tem no mercado. E o legal é que quando você está começando, isso vai te trazendo várias ideias novas, várias formas diferentes de ver um mesmo projeto. Isso com certeza ajuda muito no seu planejamento inicial do site. E além disso, junto com a análise dos concorrentes, acho que é muito interessante a gente definir qual o público que a gente quer. Não adianta também a gente só ver o que os concorrentes estão fazendo se eles atingem outro público, que nem o que a gente viu aqui de alguns casos, né? Pessoal que queria mais atrair um público de eletricistas e não de um usuário comum, uma pessoa que está ali levando um choque na máquina de lavar ou na geladeira ali dentro de casa. Tá, então, Andresa, vamos ver qual que é o seu público, o que você tem em mente aí, o que você já preparou aí pra gente. Eu gostaria de atingir 3 tipos de público. O primeiro seria pessoas que não gostam de números, pessoas que estão dentro de casa e querem saber por que elas estão levando choque, como resolver isso. Uhum. A segunda pessoa é aquela pessoa que acabou de entrar no curso de engenharia elétrica. E ela já deveria estar sabendo de algumas coisas interessantes, assim, pessoas que saem do ensino médio e tal, para conseguir visualizar o que elas vão fazer quando formadas. E o terceiro público seria engenheiros recém-formados, que estão entrando agora no mercado, mas não tem ainda a experiência, a expertise do eletricista, né? Que vai lá, que já mexe há muito tempo com problemas. Então eu queria levar para eles também esses tipos de problemas dos eletricistas, para eles terem conhecimento.
Basicamente são essas 3 pessoas, focado principalmente nas pessoas comuns. E aí, depois de um pouquinho de conversa aqui, a gente decidiu que, pelo menos nesse primeiro momento, ela não vai focar nesse aqui em engenheiros entrando no mercado, porque seria uma linguagem um pouquinho mais técnica e aí vai ficar um pouco destoante para os dois públicos. Então vamos tirar isso aqui e primeiro a gente vai focar em pessoas comuns e talvez alunos que estão começando um curso de engenharia elétrica ou então querem saber mais sobre esse assunto um pouquinho mais específico. Beleza, uma marca a gente já tem mais ou menos definido aqui, que nem ela mostrou. Ela vai mandar aqui o logotipo em PNG, a gente vai otimizar essa imagem e redimensionar ela certinho. Mas já temos aqui uma noção aqui do que vai ser a marca. Vamos pular aqui então para o próximo passo, que vai ser a criação desse site. Tá, e o que acontece? A Andresa me mostrou aqui que ela já começou a fazer um site, só que ela por algum motivo não seguiu o tutorial que a gente tem aqui na Escola de Sites, passo a passo. Ela resolveu fazer no WordPress.com. Pois é. Aí eu meio que me arrependi, né, Bruno? Olha só, não dá pra mudar nada aí. Tentei mudar essa cor, esse amarelo, pra botar a cor do meu logo, da minha logo, só nada. O que mais? Enfim, ele é muito travadão, ele não deixa fazer as coisas. Depois pra comprar também foi caro e... E essa é outra coisa, eu explico lá no tutorial principal, vou deixar um link na descrição, mas o WordPress.com ele diz que ele é gratuito, e aí só que se você quiser fazer qualquer outra modificação, você acaba pagando, e tem vários outros construtores de páginas que você passa por esse mesmo processo. Ele diz que é gratuito, mas na verdade não é gratuito, e uma vez que você já começou a fazer seu site, você acaba pagando um preço até mais caro do que a opção que a gente mostra. Você só consegue acessar o tal do CSS, que eu não sei o que é, no Premium. Ah, no Premium? Uhum. Ainda tem isso, tipo, ele tem as versões mais baratas, só que ele só libera algumas funçõezinhas, se você quiser, tipo, ter controle total, e nem é tão total assim, é R$149. Nossa, pra você criar um e-commerce seria R$149 no mês. Não dá certo. Não faz sentido algum isso. Então, vamos fazer isso do jeito certo. A gente vai esquecer esse WordPress aqui, a gente vai cancelar essa assinatura, a gente vai fazer totalmente do zero, utilizando um servidor e um domínio que a gente vai comprar, mas vai sair mais barato e a gente vai ter muito mais flexibilidade, vai ser muito mais profissional esse site aqui, a gente vai conseguir deixar ele realmente com a cara da marca que a gente quiser. Primeira coisa que a gente vai fazer, tem um link na descrição, a gente vai abrir aqui o site da HostGator e a gente vai vir aqui em hospedagem e hospedagens de site. Tem como você contratar também outra hospedagem WordPress, mas a hospedagem de sites vai ser um pouquinho mais barata e para quem está começando é o que eu recomendo. Além disso, a gente só vai utilizar um domínio, então o plano P vai bastar pra gente. Se você tiver vários domínios ou quiser ter vários sites no mesmo servidor, aí você vai precisar do plano M, mas nesse caso um plano P vai ser suficiente. Se você contrata por 3, 2 ou 1 ano, você vai ter um desconto de 30%. Então eu vou clicar aqui na opção anual, vai ser apenas um pagamento, mas eu acho que vai valer a pena porque a gente vai ter 1 ano para tocar esse projeto e fazer ele realmente funcionar e entrar um dinheiro de volta para a empresa para pagar justamente essa hospedagem. Então vai sair um total de R$134, que seria o equivalente a R$11 por mês. Se a gente ver lá no WordPress, saiu acho que R$15 por mês, que sai mais caro com menos funcionalidade. Então vamos clicar em contratar agora. E nesse caso, como ela já comprou, ela perdeu esse bônus, mas você ganharia um domínio grátis. Como ela já comprou aqui, a gente vai utilizar esse mesmo domínio. Então vou usar um domínio que eu já tenho. No seu caso, se você não tem o domínio ainda, você só coloca aqui registrar um domínio. Vou passar aqui rapidinho com vocês. Você coloca aqui o nome da sua marca, que você quiser. E aí escolhe .com, .com.br, tem várias opções aqui que você pode escolher. Mas nesse caso, como a gente já tem um domínio, a gente vai utilizar aqui um domínio eletricapratodos.com.br. Vou clicar em selecionar. A gente não precisa adicionar aqui site lock e a gente vai ter que criar uma conta aqui do zero para ela. Então, ela vai colocar aqui os dados dela, e-mail, CPF, nome, e a gente vai botar as informações de pagamento. Vamos botar direto o cartão de crédito, que aí vai ser liberado na hora. E finalmente vamos clicar em finalizar compra e a gente volta nesse passo. E beleza, e depois desse e-mail de confirmação, a gente vai receber alguns e-mailzinhos aqui da HostGator que eu pedi para a Andresa me encaminhar. Eu vou abrir aqui com vocês. O principal deles, alguns aqui são de pagamento, de análise de pedido. O principal deles vai ser esse aqui, dados de acesso ao seu plano P de hospedagem. Vamos clicar nele. E beleza, nesse e-mail aqui nós temos que o nosso plano já está ativo. E aí nós temos os dados de acesso para o cPanel, que é onde a gente vai fazer a instalação do software por trás do nosso site, que é o wordpress.org, que é diferente, tem um vídeo aqui na descrição, é diferente do wordpress.com, tá? O wordpress.org é open source, então ele é totalmente gratuito, a gente só vai precisar de um servidor, que é exatamente isso aqui que a gente acabou de contratar. Tá, então vamos clicar aqui em acessar cPanel, ou cPanel, e vamos entrar aqui com o nosso usuário, que ele deu aqui pra gente, então é Letre23,
e a nossa senha também, que está lá no nosso e-mail. Não se assuste com esse painel, ele é bem simplesinho, a gente não vai utilizar essas informações, a gente só vai precisar procurar meio que um aplicativo aqui dentro, aqui embaixo, chamado Softaculous App Installer. Vamos clicar nele, que é aqui que a gente vai instalar o WordPress. É a nossa primeira opção aqui, vamos clicar aqui em instalar. A gente vai colocar aqui a última versão que saiu do WordPress, se tiver uma mais recente pode colocar ela. A gente vai adicionar aqui um protocolo HTTPS www. A gente vai escolher aqui o domínio que a gente tem, não precisa de diretório. Vamos dar aqui um nome para o nosso site. Vou colocar aqui Elétrica para Todos, vamos botar aqui a nossa descrição. E vamos criar aqui a nossa conta principal de administrador. Você pode dar o nome que você quiser aqui, eu vou deixar como admin e vou colocar aqui uma senha genérica que a gente pode mudar depois. Mas coloque uma senha boa. E por fim, a gente vai escolher aqui um e-mail de administrador. Como a gente contratou um plano da HostGator, a gente vai ter direito a esse e-mail aqui, só que a gente vai precisar criar ele e eu posso falar disso num vídeo separado. Então, como esse e-mail aqui ainda não foi criado, eu vou botar um Gmail aqui qualquer que a gente tem. Em linguagem, eu vou colocar aqui português brasileiro, senão vai ficar o português de Portugal e fica com várias palavrazinhas diferentes. E a gente não precisa adicionar nenhum desses plugins aqui, nem nenhum desses temas. A gente pode simplesmente clicar em instalar. E beleza, a gente instalou o WordPress, a Andresa teve que ir embora, eu pedi para ela separar todos os textos que ela quer que eu coloque no site. Enquanto isso, a gente vai continuar aqui a construção do site, a gente já instalou o WordPress no nosso servidor, agora vamos ver como que a gente acessa ele e como que a gente vai começar a editar esse nosso site. E agora, se você seguiu o passo a passo certinho, você deve estar vendo essa tela aqui de software instalado com sucesso. Caso você tenha contratado um outro serviço de domínio, você vai precisar fazer a alteração no DNS desse domínio. Fica tranquilo, não vou mostrar isso aqui nesse tutorial, mas eu separei um vídeo exclusivo para te ensinar como que faz essa alteração. O link dele tá na descrição, dá uma olhadinha nele lá e aí volta aqui. Se você seguiu tudo corretamente, você deve estar aqui com essa página de software instalado com sucesso. Beleza, como que a gente faz então para acessar o nosso WordPress? A gente vai simplesmente clicar aqui nesse link e vai ter o domínio que a gente tem, /wp-admin. Sempre que você precisar logar no WordPress, a gente vai utilizar esse link, que é o seu domínio /wp-admin. Ele vai aparecer aqui nessa página do WordPress para a gente colocar aquele login e senha que a gente tinha definido anteriormente. Então eu vou colocar aqui admin, a nossa senha, e vamos clicar aqui em acessar. E prontinho, o WordPress está instalado aqui no nosso servidor e o nosso site já está no ar, apesar de que não vai ter nada nele, mas ele já está no ar. Lembrando que muitas vezes a contratação do domínio pode levar até umas 72 horas para se propagar. Não é muito comum isso acontecer, mas eu já vi algumas pessoas passando por esse problema. Caso você esteja numa página de erro aqui, espera um pouquinho que deve funcionar. Caso não funcione, entre em contato lá no chat do seu servidor. No nosso caso foi o HostGator. Eles sempre atendem a gente muito rápido e sempre resolvem esse tipo de problema. E para a gente fazer um teste, vamos aqui selecionar o nosso domínio, abrir uma nova aba. E olha só que bacana, apesar de que não tem muita coisa, o nosso site já está no ar aqui. Ele tem o título que a gente escolheu, o subtítulo também, e uma primeira postagem genérica do WordPress. Claro que a gente ainda vai mudar tudo isso aqui, inclusive mais pra frente no tutorial, depois que a gente fizer a nossa primeira página, eu vou ensinar como que a gente substitui essa página inicial, tá bom? Então eu recomendo você ver o tutorial completo para não perder essas partes, não ficar perdido. Se você chegou até aqui, muito massa, você já deu um bom primeiro passo. Não se esquece apenas de deixar o seu like aqui nesse vídeo. E também se inscreve aí no nosso canal para não perder nenhuma das novidades, nenhum dos vídeos que a gente está postando. E clica aí no sininho, dá uma força aí pra gente. E vamos lá, vamos aprender como que a gente mexe aqui nesse painel. Então essa aqui é a nossa página inicial e pode parecer complicado no início, mas fique tranquilo que a gente vai vir bem passo a passo aqui para ver como que a gente mexe nessa bagunça. Primeira coisa que eu recomendo é fechar todas as notificações que tiverem. Você pode também minimizar aqui, fica com menos conteúdo, fica um pouco mais limpo e fácil da gente entender. Uma parte muito importante que a gente vai utilizar bastante é esse menu lateral aqui. Ele tem vários itens, conforme a gente for instalando outras coisas aqui nesse nosso site, elas vão aparecendo nessa barra lateral aqui. Essa versão que a gente instalou é a 5.1.1 e ela é bem parecida com a versão que a gente utilizou nos tutoriais passados. Então se você estiver seguindo algum dos tutoriais passados, fique tranquilo que elas são bem parecidas. E o tema que está instalado é esse 2019, a versão 2019. A gente não quer ele porque eu já vi muita gente com vários problemas de compatibilidade com esse tema. Então vamos lá, vamos instalar um novo tema. Para fazer isso é muito simples, a gente vai vir aqui em aparência, clicar aqui em temas. Viu? Até agora, muito fácil.
A gente pode ver aqui que o 2019 está ativo e a gente só não vai usar ele por causa daqueles probleminhas de compatibilidade que eu falei para vocês. Eu não sou muito fã de temas, você pode inclusive adicionar um novo aqui, mas eu não gosto muito de temas porque eu acho que eles te deixam muito preso. A gente precisa ter um ativo por requisito do WordPress, mas tem vários temas bem levinhos, bem simples, tipo Ocean WP, o Base WP, que são temas mais crus, digamos assim, para a gente utilizar o construtor de páginas que a gente vai instalar daqui a pouquinho. Como eu falei, os temas deixam a gente um pouco preso e aí esse construtor de página vai dar muito mais flexibilidade para a gente construir o site. Eu vou instalar aqui o 2017, porque como eu disse, para esse site não vai fazer diferença, mas você poderia escolher outro tema se você quisesse, desde que compatível com o plugin Elementor, que a gente vai instalar em seguida. Então, para ativar esse tema aqui, basta a gente vir aqui e clicar em ativar. Prontinho, já está ativo, a gente poderia até inclusive deletar esses outros temas aqui. Basta a gente clicar nele, vir aqui embaixo e clicar em excluir. Beleza, então o nosso tema aqui está ativo, vamos instalar o plugin que a gente vai utilizar. Para isso, muito fácil também, a gente vai vir aqui no nosso menu lateral, em plugins, clicar aqui na opção adicionar novo. Os plugins são como se fossem aplicativos aqui no nosso site. Imagina que a gente tem um celular, a gente consegue instalar vários aplicativos diferentes. O que a gente vai instalar aqui é o Elementor, que é um construtor de páginas. Na minha opinião, o meu preferido, um dos melhores que tem. Eles estão quase todo dia lançando funções novas, então ele é muito completo e vai ajudar a gente demais nesse processo. Ele tem a versão gratuita, que é essa que a gente vai instalar aqui, que já é muito completa, e ele também tem uma versão paga, uma funcionalidades profissionais realmente, que vão facilitar mais ainda a nossa vida. Nesse primeiro momento, a gente só precisa da versão gratuita, que ela vai ser bem suficiente e já é bem completa. Então, vamos simplesmente clicar em instalar agora, e aí, uma vez que ele esteja instalado, que é rapidinho, basta a gente clicar aqui em ativar para que a gente realmente consiga utilizar ele. Ele vai ter essa página de boas-vindas, a gente pode simplesmente fechar ela aqui. E a gente pode ver que ele já liberou aqui duas novas funções no nosso menu lateral. Tem aqui a barra do Elementor e a barra desse modelos, que também é do Elementor. Mas ok, não vamos entrar em detalhe agora, vamos para uma parte mais emocionante, que é criar a nossa primeira página. Para isso, vamos clicar aqui em páginas, vamos ver o que a gente já tem. Por padrão, ele já vem com duas páginas aqui. A gente vai simplesmente selecionar as duas, vir aqui mover para a lixeira, clicar em aplicar, porque a gente não vai precisar dessas páginas aqui. Uma vez que a gente excluiu elas, vamos finalmente para a criação da nossa primeira página. A gente pode vir aqui em cima e clicar em adicionar nova. Ele vai carregar essa interface. Se você está utilizando o WordPress mais antigo, essa interface vai estar um pouquinho diferente, mas é o mesmo princípio, não se assuste. A gente simplesmente vai vir aqui em adicionar título. Eu vou escolher o nome dela como início, já que vai ser a nossa página de início. E aí basta a gente clicar aqui em editar com o Elementor, que foi o plugin que a gente acabou de instalar. Maravilha, ele vai carregar essa nossa interface aqui. Pode ver que ele tem um monte de informação que a gente não quer. Então ele tem o nosso título e subtítulo do site, o nome da página, esse orgulhosamente desenvolvido com WordPress. A gente não quer nada disso, esses são os elementos de tema. A gente quer que o Elementor fique em tela cheia no nosso site para que a gente consiga utilizar as funções somente dele. Para isso, a gente vai vir aqui embaixo em configurações, vai vir aqui em layout da página e definir como Elementor Canvas. Isso vai fazer com que o Elementor fique em tela cheia. Prontinho, pode ver que sumiram aqueles elementos de tema e agora a gente está livre para começar aqui o design do nosso site. A gente pode inclusive já fechar essas duas abas aqui, já que a gente não vai utilizar mais elas. E eu sei que você deve estar doido para começar o design dessa página, mas antes da gente começar, eu acho que é importantíssimo a gente dar uma visão geral aqui do Elementor. Ainda mais para o pessoal que está vendo esse vídeo e está tendo o primeiro contato aqui com a ferramenta. Se você já sabe mexer aqui no Elementor, as principais funções, já é craque aqui no Elementor, você pode até pular essa partezinha do vídeo. Mas se você é novo por aqui ou está começando, eu acho bom você ter essa primeira visão geral para você entender como que essa ferramenta funciona. E além disso, se esse é um dos primeiros vídeos que você está vendo aqui no canal, você chegou por ele, deixa aí embaixo nos comentários um hashtag SouNovato, até para eu conseguir saber quantas pessoas novas estão chegando aqui no nosso canal. E é claro, já deixa o seu like aí, que ajuda bastante a gente. E também se inscreve aí no nosso canal e clica no sininho para ser notificado sempre que sair um vídeo novo. E vamos lá, vamos ver como que funciona esse Elementor. Que nem lá no WordPress, a gente pode ver aqui que tem um painel de edição e aqui temos um menu lateral com várias informações e várias funcionalidades. A gente não precisa se preocupar com essas funcionalidades todas por enquanto, eu vou passar pelas principais aqui com vocês. Só saiba que aqui estão todos os widgets que a gente vai conseguir utilizar no nosso site. Além disso, conforme você instala outros plugins, você pode ir liberando alguns outros widgets aqui
Principalmente quando a gente falar do Elementor Pro, que tem várias funções fantásticas e muito profissionais para ajudar você nessa construção de sites, mas por enquanto essa versão gratuita já é bem completa, a gente pode dar uma passadinha aqui, que com a gratuita já é possível fazer muita coisa e ter um site bem legal. Além disso, o Elementor tem uma ordem de estrutura que é bem importante você saber. Primeiro vem as seções, a gente vai clicar aqui no maisinho e escolher aqui uma estrutura de seção simples. Então, tudo que está delimitado nessa faixa azul aqui é considerado uma seção. Além disso, dentro da seção nós temos colunas, e aí podemos ter também quantas colunas nós quisermos. E aí sim, dentro de uma coluna que a gente coloca os nossos widgets, os nossos elementos aqui dentro. Sempre que você for adicionar um elemento, é muito fácil, é só clicar e arrastar. E ele já está aqui, muito simples, e qualquer alteração que a gente fizer aqui, a gente vê automaticamente em tempo real no nosso site para saber como que está ficando. E isso, eu não sei se você já fez um site utilizando o código, mas isso aqui deixa muito mais fácil, muito mais intuitivo de você mexer. Eu acho que é tão simples, talvez até mais simples do que fazer uma apresentação no PowerPoint da vida. Antes você tinha que ficar escrevendo o código, compilando, vendo como é que estava. Agora, se eu quiser aumentar o tamanho desse texto, é muito simples. Eu vou simplesmente arrastar aqui uma barrinha e vejo já em tempo real qual o tamanho que ele está no nosso site. Além disso, uma outra informação bacana para você é que sempre que a gente está editando um elemento, uma coluna ou uma seção, ele vai abrir esse nosso painelzinho aqui diferente, que é dividido em 3 também. O primeiro dele é o conteúdo, onde a gente vai mudar textos, links e esse tipo de coisa. Depois é estilo, que o próprio nome já diz, são as modificações de estilo. Então, cor do texto, tamanho, alguns efeitos voltados para a beleza da coisa, digamos assim. E o painel avançado, que tem bastante coisa aqui, principalmente no Elementor Pro, ele libera mais funcionalidades bem interessantes. Mas que por enquanto, nesse tutorial, a gente vai focar somente na margem e no padding, que seriam os espaçamentos do elemento que a gente está editando. E aí, quando a gente quiser ver como que esse nosso design está ficando, basta a gente clicar aqui nessa setinha e pronto, ele vai abrir esse módulo tela cheia, que mostra como que o nosso site está ficando na versão de desktop. Se você abrir o seu domínio agora, nesse momento, você vai ver que a sua página inicial ainda não foi setada. Eu vou ensinar isso aqui mais pra frente, tá? Então, por enquanto, acompanha aí e vamos fazer a nossa primeira sessão. Para isso, vamos deletar essa sessão teste aqui que eu fiz. Basta a gente vir aqui em cima, no xizinho azul, e prontinho, tá zerada a nossa página novamente. A nossa primeira sessão vai ser um menu aqui, que vai ter o logotipo da marca, o nome dela com tipo um subtítulo, e aí um menuzinho aqui para a pessoa navegar na lateral. Bem simples, vamos ver como vai ser feito. Primeira coisa que a gente vai fazer é vir aqui nesse maisinho e selecionar uma estrutura de coluna dupla. Eu estou aqui em editar seção, e eu vou fazer algumas pequenas modificações aqui inicialmente. Aqui embaixo de largura de conteúdo eu vou colocar 1200, vou definir uma altura mínima de 80, posição de coluna a gente vai deixar aqui em meio também. Além disso, a gente vai vir aqui em estilo e eu vou selecionar um tipo de fundo clássico com uma cor aqui que eu já selecionei previamente, com base na identidade visual que eu criei para essa marca aqui, utilizando o conteúdo de um módulo que eu dou no nosso curso de teoria das cores, que eu acho que é bem importante para você conseguir deixar isso aqui bem bonito. Nesse caso, você pode utilizar a cor que você quiser aqui, ou pode copiar também essa aqui que eu estou utilizando, jogo da velha F2, F2, F2. Que aí no final você vai ter um resultado bem bacana. Além disso, agora a gente vai adicionar o nosso logotipo e o nosso título aqui. Vamos lá, para isso a gente vai vir aqui nos nossos widgets. Primeira coisa que a gente vai arrastar é uma imagem para o nosso logotipo. Então, muito simples, clico e arrasto na coluna que eu quero, prontinho, ele adicionou aqui o widget de imagem. Para a gente selecionar o logotipo que a gente quer, muito fácil também, a gente vai vir aqui em inserir mídia, no caso não tem nenhuma ainda, porque a gente acabou de começar o nosso site, mas a gente vai vir aqui em selecionar arquivos, e eu já separei no material didático todas as imagens que você vai precisar utilizar para fazer esse site aqui. No caso, estou utilizando aqui a logo da minha amiga, então não vou disponibilizar essa logo exatamente, mas vou disponibilizar uma outra parecida para que você possa usar e acompanhar o tutorial sem problema algum. Além de várias outras imagens, imagens de fundo que a gente vai utilizar, alguns ícones que eu já peguei que vão te ajudar aqui nesse processo. Para baixar todas essas imagens, tem um link na descrição. Basta você clicar nesse link que vai estar disponível lá para você. A gente envia geralmente ou por e-mail ou então pelo próprio chat do Facebook. Vê a opção que você quer, clica lá e você consegue seguir esse tutorial sem problema. As imagens já estão todas em ordem, mas eu já vou selecionar todas aqui e clicar em abrir, que vai carregar todas de uma vez. Basta a gente selecionar a nossa primeira aqui, que vai ser um ícone, e clicar aqui embaixo em inserir mídia. Ela ainda está um pouquinho grande, não cheguei a fazer todas as otimizações necessárias, mas a gente consegue consertar isso rapidinho aqui, vindo em estilo e diminuindo aqui a largura dessa nossa imagem. Claro, se você tiver um outro logotipo aqui, aí você acha o valor ideal para você. Nesse caso,
eu vou deixar aqui com um tamanho de 30%. Além disso, aqui novamente em conteúdo, eu vou jogar aqui o alinhamento dessa imagem para a esquerda, que assim ele fica colado no canto da página. E agora vamos para a segunda parte aqui dessa sessão, que a gente vai criar um menu aqui do lado. Para isso, nos tutoriais passados, eu normalmente utilizava a ferramenta de texto para fazer ele. Não é a melhor maneira, é uma maneira meio gambiarra, digamos assim, mas era para o pessoal começar a pegar familiaridade com as ferramentas. O ideal é que você utilize um plugin externo de menu, ou melhor ainda, se você utilizar o Elementor Pro, que tem a função do nave menu embutida, que é super fácil de usar, que nem todas essas ferramentas aqui. Os plugins gratuitos normalmente não são muito legais de usar. Então, a forma que eu recomendo que vai ficar mais profissional aqui utilizando as funções gratuitas e que vai ficar bem mais profissional do que utilizar a ferramenta de texto é utilizando aqui o elemento de lista de ícones. Olha só que bacana. Eu vou arrastar aqui para o lado e aí a gente vai selecionar a opção de layout aqui em linha. Isso vai fazer com que todos esses itens fiquem um do lado do outro. Para editar eles é muito fácil. A gente vai vir aqui no primeiro item da lista e o que eu recomendo é a gente tirar todos os ícones que tem, porque geralmente o menu não tem um ícone nos elementos. Para a gente mudar o primeiro item desse menu é muito fácil, a gente vai vir aqui em texto e colocar aprenda. Mas é claro que você poderia botar início aqui, sobre nós, projetos, clientes, contato, o que você quiser aqui, e aí você vai colocar o link da página de destino que você quiser, ou então da parte da página que você quer que o usuário vá, quando ele clique nesse ícone, que é o que a gente vai fazer nesse tutorial. Então tem uma página completa, quando a pessoa clicar em aprenda, eu quero que ele vá para a seção de aprenda. A próxima vai ser a seção de posts, ele vai para a parte de posts. Eu vou ensinar a fazer isso no final do tutorial, quando essa página estiver completa, né? Por enquanto ainda não tem nada, não tem como a gente fazer esse scroll automático. Mas beleza, a gente vai continuar aqui. Então esse primeiro item foi aprenda, o segundo aqui eu vou colocar como posts ou blog, e em seguida no terceiro vou tirar o ícone aqui e colocar aqui sobre mim. Ou poderia ser sobre o projeto, enfim, aí fica a seu critério. E caso você queira adicionar outros itens, é muito fácil, basta você clicar aqui em adicionar item. Caso você não tenha gostado, só clicar em excluir e você também pode duplicar itens já existentes e modificá-los. Além disso, dá para ver que ele está bem apagado aqui, a gente ainda precisa fazer as modificações de estilo necessárias. Então vamos vir aqui em estilo, e essa função é muito melhor do que utilizar a ferramenta de texto, porque aqui a gente consegue facilmente controlar o espaçamento, o alinhamento de todos os itens, se tem um divisor entre eles ou não, e também a cor de texto, que a gente vai deixar aqui como preto, e o que acontece quando a gente passa o mouse por cima de cada um desses itens. Então, nesse caso, não está acontecendo nada. Se a gente vier aqui em Hover, a gente pode adicionar uma cor aqui, que no caso vai ser o mesmo laranja que eu estou utilizando aqui nessa logo. Então, olha só que bacana, quando a gente passar o mouse aqui por cima, ele vai mudar a cor para esse laranja que a gente escolheu de destaque. Além disso, a gente ainda pode digitar aqui o recuo do texto, que aumenta mais ainda o espaçamento, e também a tipografia desse texto, que é algo que a gente ainda não viu ainda. Mas é algo que eu vou entrar em mais detalhes na nossa próxima sessão, na nossa sessão de capa aqui, que aí vai ter bastante título, bastante coisa pra gente trabalhar. Nesse primeiro momento, vamos deixar isso aqui como tá, e aí só falta uma pequena modificaçãozinha. A gente vai vir aqui em coluna, no ícone da coluna, ele vai abrir aqui esse editar coluna, e a gente vai precisar vir aqui em alinhamento vertical e colocar aqui como meio. Isso vai fazer com que esse texto do nosso menu fique centralizado aqui, fique bem melhor. A gente pode repetir esse processo também na outra coluna, só para garantir que ele não vai ficar desalinhado. E agora sim, está feita a nossa primeira sessão, a sessão do nosso menu. Que grande passo que você já deu. Se você seguiu o tutorial até aqui, você já deve estar bem animado, já está começando a criar alguma forma aqui no seu site. A gente pode sempre vir aqui na setinha e visualizar como que ele está ficando. E eu acho que está bem legal aqui, eu acho que já fechou esse menu, está bem profissional. E é claro, não se esqueça de ir atualizando o seu site aqui. Clica aqui nesse botão verdinho sempre que você fizer alguma modificação significativa para você não perder nada do que você fez. Então clique em atualizar. E agora, antes da gente passar para a segunda sessão, vamos ver o que acontece com o nosso site quando a gente digita aqui o nosso domínio. Então, nesse caso, www.eletricapratodos.com.br. No seu caso, você coloca o seu domínio. E se a gente entrar na nossa página, a gente vai ver que ela está igualzinha antes, está toda esquisita aqui com esses elementos, não tem nada do que a gente fez, isso porque está utilizando a página padrão do tema que a gente escolheu. Se você estiver utilizando outro tema, aí vai ter outra página aqui, mas com certeza não vai ser igual a essa aqui que a gente está construindo. Isso porque a gente precisa setar essa nossa página de início. E isso não é feito pelo Elementor, mas sim pelo painel do WordPress. Aproveitando que a gente vai estar no painel do WordPress, em seguida a gente já vai adicionar aqui o ícone para o nosso site. Então vamos lá, vamos ver como que faz isso. A gente vai digitar aqui o nosso domínio,
vamos entrar aqui novamente no painel do nosso WordPress. Então a gente vai digitar /wp-admin, ele provavelmente já vai estar logado, e entramos no nosso famoso painel. A gente vai vir aqui no nosso menu lateral e lá embaixo em configurações, a gente vai clicar aqui em leitura. E é muito simples, aqui nas configurações de leitura a gente vai ter aqui a primeira opção, sua página inicial exibe seus posts recentes, que é aquela página padrão do tema. Não é isso que a gente quer, a gente vai clicar aqui em uma página estática, ele pede para a gente selecionar qual página que é. Então, no caso a gente está querendo modificar a página inicial, a gente vai clicar aqui em selecionar, e é a única opção que nós temos por enquanto, porque é a única página que a gente criou, mas é justamente a página de início que a gente está fazendo. A gente vai selecionar ela, vir aqui embaixo e clicar em salvar alterações. Se a gente abrir uma nova aba aqui novamente e colocar o nosso domínio, prontinho, nós já podemos visualizar o que está acontecendo aqui. Claro que ainda não tem nada porque a gente não construiu, mas conforme a gente for fazendo as outras seções e atualizando o nosso site, essas modificações já vão aparecer aqui no nosso domínio, na nossa página inicial. Então, maravilha, você deve estar muito animado. Primeira vez que eu fiz o meu primeiro site, eu achei fantástico conseguir ver ele online aqui dessa forma. Já saí mandando para todo mundo que eu conhecia, pedindo feedbacks, querendo saber o que as pessoas estavam achando do layout que eu estava fazendo. E é claro, se você conhece alguém que está precisando de um site, está montando uma empresa agora, manda esse tutorial para essa pessoa, que eu tenho certeza que vai ajudar muito ela. Ou então, compartilhe aí no Facebook, no seu WhatsApp, no seu Instagram, com pessoas que você acha que vão gostar desse tipo de conteúdo. Além disso, vamos lá aproveitar que a gente está no painel do WordPress e mudar esse íconezinho aqui chamado Favicon. Para quem não conhece, vamos abrir aqui um Google, por exemplo, o nosso YouTube também. Se a gente observar, nas abas ele fica com um íconezinho aqui do lado do título do nosso site. Então o Google tem o logotipo dele, o YouTube também. Qualquer site profissional, digamos assim, vai ter esse ícone. E é claro, também o site da Escola de Sites, o nosso site aqui vai ter esse íconezinho. Já fica um merchan aí para você dar uma olhadinha no nosso site, que a gente tem uma área blog bem legal com conteúdos escritos também para você ver. E claro, pode abrir outros sites aí de referência, você vai ver que todos eles vão ter esse íconezinho e o nosso também vai ter isso aqui. Então vamos ver como que a gente adiciona. Vamos voltar lá para o painel do WordPress. E agora a gente vai conhecer um painel um pouquinho diferente, que não é muito utilizado. Mas a gente vai vir aqui no menu lateral novamente, em aparência, e a gente vai vir aqui em personalizar. Ah, mas Bruno, outro painel? Fique tranquilo que a gente não vai utilizar isso aqui. Esse é o painel do tema do WordPress. Como a gente está utilizando o Elementor, a gente não vai se importar com o tema só para essa pequena parte aqui, que é para adicionar o ícone do nosso site. Para isso, é bem rapidinho, a gente vai vir aqui em identidade do site. A gente pode inclusive definir um logo oficial para o nosso site, que é aquele que a gente já tinha selecionado. Basta a gente clicar em recortar a imagem e inserir. Além disso, aquelas configurações que a gente tinha definido lá no HostGator, como o título do site e descrição, podem ser alterados por aqui também. E por fim, ícone do site, a última opção aqui que a gente quer. Basta a gente clicar em selecionar imagem e aí eu vou utilizar esse ícone daqui, que é o mesmo que a gente utilizou no nosso menu. Muito fácil, só selecionar, dar um OK aqui, ele já mostra um preview de como que vai ficar. É isso mesmo que a gente quer, ficou bem legal. Vamos clicar em recortar imagem e ele vai inserir aqui pra gente. Já está funcionando aqui, muito legal. Isso com certeza dá um charme e muita personalidade para o seu site. Não se esqueça apenas de clicar aqui em publicar e prontinho, a gente pode voltar para o design já do nosso site e fazer a nossa próxima sessão. Vamos lá? Então vamos voltar aqui para o nosso maravilhoso painel de edição do Elementor e aí a gente vai precisar criar uma nova seção aqui que vai ser a nossa capa. Para isso, muito fácil, a gente vai precisar clicar aqui no maisinho e a gente vai escolher novamente uma estrutura de coluna dupla. Na maioria dos nossos tutoriais gratuitos, a gente geralmente utiliza aqui seção de coluna simples, então vamos dar uma diversificada aqui e vamos utilizar mais aqui colunas duplas. De cara a gente já precisa fazer algumas alterações aqui. Então a gente vai colocar 900 nessa barrinha e uma altura mínima de 550, que acho que vai ficar num tamanho bem legal aqui. Além disso, aqui em estilo, a gente já pode definir uma cor aqui de fundo, de um roxo escuro que eu escolhi aqui, novamente com base na paleta de cores que eu defini para essa marca. Se você quiser utilizar esse mesmo fundo, fique à vontade, é o Jogo da Velha 03002B. E beleza, vamos começar a adicionar aqui os elementos nessa nossa seção. O primeiro deles vai ser um título, então a gente vai vir aqui nos nossos widgets e vamos arrastar um cabeçalho aqui para o lado e a gente já vai ver algumas modificações de estilo que a gente pode fazer com esse texto. Vamos primeiro definir o que vai estar escrito aqui e vai ser ensinando o que você já deveria saber.
Maravilha, o alinhamento eu vou deixar ele aqui na direita e vamos fazer algumas modificações no estilo desse cabeçalho. Primeiro, cor do texto vamos deixar em branco. Essa fonte também não acho que esteja muito legal. Para a gente mudar isso aqui, olha só como é extremamente simples. Vou vir aqui em tipografia, clicar nessa canetinha aqui ou nesse lápis. E a gente pode vir aqui e modificar a família de fonte. Se a gente clicar aqui no default, que é a fonte padrão que ele está utilizando, se não me engano é a Roboto. Se a gente clicar aqui no default, a gente vai ver que existem várias e várias fontes disponíveis para a gente usar. Sério mesmo, tem muita fonte, capaz de até você ficar um pouco perdido aqui com tantas opções. Então muita gente acaba me perguntando nos comentários, como é que eu faço para adicionar tal fonte, preciso de algum plugin? Você ainda consegue adicionar fontes extras, fontes feitas por demanda, digamos assim, com o Elementor Pro, mas sério, dá uma olhada na quantidade que já tem aqui. Eu tenho certeza que se você procurar, você vai achar alguma coisa que te atende muito bem aqui. No caso desse site, a fonte que eu estou utilizando é a própria Roboto, com um peso de 600, e eu aumentei aqui bastante o tamanho dela, para uns 54. Além disso, dá para a gente aumentar aqui um pouquinho a altura da linha para algo em torno de 1.3 e também vale a pena aumentar um tiquinho o espaçamento da fonte para ela não ficar tão colada uma na outra. Então, olha só o tanto de coisa que dá para você editar aqui numa fonte e de uma maneira muito fácil, muito rápida e o melhor, totalmente visual. Você vai mexendo aqui, você vai vendo em tempo real como que está ficando no seu site. Maravilha! Além do título, a gente vai adicionar um subtítulo aqui embaixo. Para isso, a gente vai clicar aqui nos nossos widgets novamente e vamos arrastar um outro cabeçalho aqui embaixo do nosso título principal. Vamos colocar aqui um outro texto e vamos novamente fazer algumas modificações. Então vou diminuir aqui um pouquinho o tamanho e colocar uma outra cor aqui de texto. Para a gente finalizar essa primeira metade, vamos adicionar também um botão aqui embaixo, muito fácil, uma nova funcionalidade aí para vocês. Basta a gente clicar e arrastar esse botão e prontinho, já temos um botão aqui no nosso site. A gente só precisa aqui mudar o texto que a gente quer para aprender. Aqui você pode colocar o link que você quiser, mas nesse caso a gente ainda não tem um link, porque a gente não construiu outras páginas em outras seções. Então vamos deixar aqui como está. Alinhamento vamos deixar na direita também. E, novamente, vamos fazer algumas modificações aqui de estilo. Então, cor do texto eu vou deixar em preto. E a cor de fundo eu vou deixar o amarelo, padrão dessa marca. Posso tirar o arredondamento, posso mexer aqui nos paddings, dá para fazer bastante coisa, mas acho que por enquanto vou deixar aqui, que ele está bem simples, mas já está ficando bem legal. E agora sim, para complementar essa seção, a gente vai adicionar uma imagem aqui do lado. Então, para isso, novamente, muito simples, vamos clicar e arrastar numa imagem aqui. Nesse caso, é uma ilustração da Andresa segurando um raio aqui na mão dela, ficou bem legal. Foi um amigo dela que fez. Eu não posso disponibilizar essa imagem aqui específica por uma questão de direitos autorais, mas existem várias outras opções que você pode utilizar. Existem vários bancos de imagens gratuitos para você baixar imagens bem legais para utilizar aqui. Posso até disponibilizar uma no material didático que substitui essa aqui. E a outra opção que você tem também é contratar um designer ou um ilustrador para fazer aqui uma imagem sob demanda para você. Com certeza também vai ficar bem legal. Mas para você que está apenas começando e quer testar aqui as funcionalidades, vai ter uma imagem mais ou menos nesse estilo para você baixar e colocar aqui também. Vamos só centralizar todos esses elementos aqui. Então, alinhamento vamos deixar no meio. E também aumentar aqui um pouquinho o espaçamento nesse botão para ele não ficar tão colado assim. Prontinho, em resumo, é essa aqui nossa capa. Eu acho que apesar de simples, ela ficou bem legal e com certeza vai agregar bastante aqui para o nosso site. Então, acho que ela está finalizada. Claro que você pode fazer as modificações que você quiser, mudar títulos, mudar cores, espaçamentos. Fique à vontade. E agora, vamos passar para a nossa próxima seção. Então agora eu vou ensinar como fazer essa seção aqui de selecione um nível. E aí, ela é formada por essas 3 coluninhas aqui. Tem um título, um ícone e um botão para o seu usuário clicar. Esse aqui é um caso bem específico, mas você pode usar essa mesma estrutura aqui para várias aplicações, várias mesmo. Por exemplo, em vez de você selecione um nível aqui das postagens do blog, poderia ser algo do tipo meus tipos de serviço ou tipos de produto, categorias de postagem. Sempre que você conseguir dividir um tópico em categorias diferentes, você pode usar essa estrutura aqui. Inclusive, pode fazer algumas modificações, em vez de 3 colunas, podem ser 4, ou então 2 seções aqui. Você pode mudar bastante essa estrutura de acordo com a sua necessidade. Mas vamos lá, vamos ver como que a gente consegue fazer essa estrutura aqui. Vamos fechar, voltar aqui para o nosso editor, no painel do Elementor. Vamos ir aqui um pouco para baixo e vamos clicar aqui em criar uma nova seção e a gente vai escolher uma estrutura do tipo simples. Mas simples, não tinham 3 colunas lá? Sim, eu vou mostrar uma funçãozinha aqui bem interessante para vocês, mas para isso a gente precisa de uma estrutura simples no começo. Algumas primeiras modificações que a gente já vai ter que fazer, vamos colocar aqui em 1100. Além disso, definir uma altura mínima de 500 aqui para essa seção.
E é claro, a gente vai precisar de um título para essa sessão. A gente já viu isso, bem fácil. Vou arrastar aqui um cabeçalho e vou colocar aqui o título que eu quiser. Nesse caso, vai ser Selecione um nível. Fazer as modificações aqui, deixar ele centralizado. Tudo que a gente já viu nas sessões anteriores. E agora sim, nós vamos começar a estrutura aqui embaixo das 3 colunas. Para isso, eu vou utilizar esse primeiro widget de todos aqui do básico do Elementor, chamado Seção Interna. Vou clicar e arrastar aqui e ele cria 2 colunas novas para mim. Como a gente quer 3, basta a gente clicar aqui em duplicar, prontinho, temos uma estrutura nova com 3 colunas. Eu já vou vir aqui em estilo da coluna e vou definir uma cor de fundo. Vou utilizar a mesma que eu usei nesse título aqui, e é uma cor que eu vou utilizar em várias outras partes do site. É a Jogo da Velha 21 1F 1F, que é esse cinza bem escuro aqui. E vamos começar a adicionar elementos aqui que vai aparecer essa cor de fundo. Primeira coisa, vamos adicionar um ícone, então vou arrastar uma imagem aqui para o centro. Pode ver que já apareceu aqui a cor de fundo. Vou clicar aqui em selecionar imagem e vou escolher o nosso primeiro ícone, que eu separei uma bateria aqui meio vazia para indicar que a pessoa ainda está iniciando nesse mundo da engenharia elétrica. Então vou clicar em inserir mídia e a gente obviamente vai precisar redimensionar isso aqui. E em estilo, a gente pode vir aqui diminuir essa largura. Eu vou deixar aqui em 25%. Além disso, vamos continuar adicionando todos os nossos elementos e depois a gente faz as modificações necessárias aqui de margens e espaçamentos. Então vamos lá, vamos adicionar um título aqui embaixo. Vou clicar aqui em cabeçalho, arrastar aqui para baixo da bateria. E vou colocar aqui o nível iniciante. Mesmas modificações de estilo, só que com a cor branca. E em seguida, a gente vai adicionar aqui uma outra lista de ícones. A mesma que a gente utilizou aqui no menu, mas dessa vez na função padrão dela, que fica um em cima do outro. Aí, é claro, vou colocar os tópicos aqui que eu acho que são importantes, que a Andresa me passou, e vou colocar esse checklist aqui em todos eles. E é claro, se você precisar, você pode adicionar outros ícones aqui, basta ir clicando em adicionar ícone, e depois a gente precisa fazer as modificações de estilo. Então eu vou aumentar um pouquinho aqui o espaçamento, o alinhamento vou deixar na esquerda mesmo, sem divisor, e vou adicionar aqui uma cor, tipo um branco, e a mesma coisa aqui para o texto. Na cor do texto, vou adicionar aqui esse branco um pouquinho mais escuro. Para finalizar, falta o botão, e aí sim a gente passa para os espaçamentos. Então eu vou clicar e arrastar aqui um botão, como texto dentro do botão vou botar aprender. E aí, claro, você poderia botar um saiba mais, conheça o produto, conheça o serviço, orçamento, enfim, fica a seu critério aqui. E além disso, eu vou deixar o alinhamento dele aqui como centralizado e vou diminuir um pouco o tamanho dele, vou deixar ele aqui em extra pequeno no tamanho e aí sim, a gente vai fazer as modificações de estilo aqui nele. Não vou mexer na tipografia, mas aqui em cor do texto, vou colocar aqui um cinza escuro e na cor de fundo do botão, vou botar aqui aquele mesmo nosso branco que a gente está utilizando. Maravilha, de elementos dentro dessa coluna está finalizado. Agora a gente precisa fazer algumas modificações de margens e espaçamentos. Para isso, a gente vai vir aqui em editar coluna, vir aqui em avançado, vamos desabilitar essas duas opções aqui e a gente vai colocar uma margem direita e esquerda de 50 e também um padding superior e inferior de 20. Pode ver que já está tomando uma forma bem legal. Falta a gente arrumar as margens e espaçamentos dos nossos elementos aqui dentro. Então no nosso título, vou vir aqui em avançado e botar uma margem superior de -10. E na nossa lista de ícones, eu vou vir aqui em avançado e colocar uma margem esquerda de 35. Prontinho, está finalizado aqui essa nossa primeira coluna. Tem uma outra alteraçãozinha que a gente tem que fazer aqui nesse nosso elemento de seção interna. Então vamos clicar aqui em editar e nessa barrinha aqui a gente vai deixar em 1000 e também em avançado a gente vai adicionar uma margem aqui de 30 superior e inferior. Para a gente fazer as outras colunas é muito fácil mesmo. A gente vai simplesmente duplicar essa aqui existente e fazer as modificações de cores, selecionar outras imagens, botar outros textos e tá prontinho. Como eu já fiz esse passo a passo uma vez, vou deixar aí de dever de casa, eu vou só acelerar esse vídeo aqui e você faz esse processo aí no seu site.
E prontinho, a gente também pode adicionar aqui no fundo dessa seção uma corzinha, um cinza bem clarinho, que eu acho que vai ficar legal também. Prontinho, muito fácil, agora a gente pode dar uma olhadinha e ver como que tá ficando. E só lembrando que você pode usar isso aqui para outros tópicos que você desejar, a estrutura vai ser a mesma. Acho que concluímos essa sessão daqui e agora a gente já pode partir para a sessão do blog. Beleza, então agora vamos criar a nossa sessão blog. Não se esqueça apenas de sempre atualizando aqui seu site para você não perder o progresso. E é claro, como a gente já configurou a nossa página inicial, você pode olhar também como que ele está ficando, digitando o seu domínio e dando uma olhadinha nele, pedindo opiniões, pedindo feedbacks dos seus amigos ou da sua equipe. Mas vamos lá, vamos criar essa seção blog, que eu acho que é algo que realmente acrescenta muito em qualquer site. Para isso, vamos passar pelo aquele mesmo procedimento que você já deve estar craque de fazer, que é criar uma nova seção, vai ser de estrutura simples. Já vamos aqui mudar alguns parâmetros dela. Primeiro, eu vou colocar aqui 1100. E novamente vamos definir uma altura mínima, dessa vez de 450. Além disso, já vamos adicionar aqui uma cor de fundo para ela se destacar da outra seção. Então a gente vai vir aqui em estilo da seção, fundo, normal e clássico, e adicionar aqui a cor que a gente estava utilizando, que é o Jogo da Velha 21 1F 1F. Vai ser esse cinza escuro aqui, que a gente utilizou em outras partes do nosso site. E além disso, para dar um certo destaque aqui nessa seção, eu também separei uma imagem de fundo para colocar aqui um padrãozinho de ícones que eu acho que acrescentou bastante. Para a gente adicionar ela, basta a gente vir aqui em imagem embaixo aqui da cor. Então para isso, separei aqui uma outra imagem aqui que eu fiz, já dimensionada certinha com o fundo transparente, com esses raiozinhos aqui de elétrica, completando esse universo desse nosso site. Claro que se o site for de outro tema, aí você pode utilizar ícones de outro tema. Isso aqui não é muito difícil de fazer não, tá pessoal? Eu posso fazer um tutorial à parte depois. Se você quiser aprender como faz isso aqui, já deixe aí nos comentários um quero aprender como faz esse fundo de ícones, que aí eu preparo um tutorial específico aí para vocês mais detalhado. E além disso, o que a gente vai precisar fazer é deixar aqui a posição como centralizado e a parte aqui do repetir em repetir. Além disso, em tamanho eu deixei aqui como personalizado e largura eu deixei em 50%, que ele vai ficar menorzinho aqui, eu acho que fica mais bacana. Além disso, a gente vai colocar os nossos posts aqui dentro. Para isso, eu vou aqui clicar em editar a coluna, em estilo, e vou adicionar uma cor de fundo branquinha aqui, que eu acho que vai dar um destaque legal nesse fundo aqui. A gente pode também adicionar um título aqui, mas para mostrar uma função nova, em vez da gente fazer totalmente do zero, a gente pode simplesmente vir aqui, duplicar esse já existente, e clicar e arrastar ele lá para baixo dentro da nossa coluna. Então vou soltar ele aqui, prontinho, ele já reconheceu o fundo que a gente colocou e um título com as mesmas configurações do anterior. Claro que a gente ainda está livre para editar se precisar, então aqui poderia ser um pouquinho menor talvez. Além disso, a gente vai mudar aqui em conteúdo o que está escrito nele. Vou colocar aqui, veja os posts ou veja os artigos, veja nossas matérias, o que você quiser colocar aqui. O legal das postagens é que você consegue trabalhar tutoriais, matérias, notícias, às vezes artigos para educar o seu cliente sobre um produto ou um serviço que você vende e como que ele melhora a vida desse seu cliente. Então isso aqui é bem legal. E para colocar esses posts, a gente vai precisar da versão Pro do Elementor. E agora eu vou ensinar como que a gente faz essa instalação e como que funciona a contratação e esse plugin tão poderoso. Para a gente baixar ele, você pode vir aqui na descrição desse vídeo que você está vendo, que em todos os nossos vídeos tem separado um linkzinho aqui do Elementor Pro. Baixando por aqui, você ajuda demais a gente e contribui para que o nosso canal sempre fique produzindo conteúdo novo. Então vou clicar aqui no link do Elementor Pro, que está na descrição desse vídeo, e a gente vai ser redirecionado para a página principal do Elementor. Você vai ver que existem 3 planos diferentes, o plano pessoal, business e ilimitado. Se você tem apenas um site, está começando agora, o recomendado para você é o pessoal mesmo, que sai por $49 a contratação de um ano para um domínio. $49 dá mais ou menos uns 160, 180 reais, dependendo da cotação. E aí o legal é que você vai ter um monte de funcionalidades, posso falar isso em vídeos futuros, inclusive aqui ele diz que tem mais de 50 funções exclusivas. Eu peguei as 5 funções que eu mais gosto, que eu mais utilizo, e tem um videozinho, o link também, as minhas 5 funções preferidas do Elementor Pro. Uma delas é o blog que a gente vai utilizar nesse tutorial aqui de hoje. É interessante você saber também que essa contratação de um ano é para você ter direito a todas as atualizações e ao suporte dedicado deles. Mas caso você não queira renovar a contratação no ano seguinte, não tem problema, você não perde o Elementor Pro, ele continua lá no seu site, você só não vai ter direito às novas funções que eles lançarem, mas todas as funções que você tem continuam no seu site mesmo depois de um ano, tá? Então isso é bem legal.
E é claro, se você trabalha com criação de sites, faz sites para clientes, aí talvez seja interessante você considerar o plano business que eles têm, que é para 3 sites, ou até mesmo o ilimitado, que é o que a gente tem aqui na Escola de Sites, já que a gente desenvolve para vários clientes diferentes. Mas é claro, se você está começando, vamos vir aqui no pessoal e clicar em Buy Now. Ele vai vir aqui para o checkout, para o seu carrinho, e ele vai te mostrar o total. Você tem 2 formas de pagamento, você pode utilizar ou um cartão de crédito, ou então ele aceita também pagamentos pelo PayPal, aí basta você criar uma conta lá. Você vai colocar o seu e-mail, seu nome e sobrenome, pode botar Brasil aqui, não importa esse estado, nem esses outros 2 fatores aqui, e aí basta você clicar aqui em Checkout para finalizar o pagamento com o cartão de crédito ou com o PayPal que você escolheu. Uma vez aprovado, você vai receber o seu login e senha por e-mail, e aí basta você logar aqui no site deles, na sua conta, e você vai clicar aqui em Download do plugin. Ele vai baixar um arquivo zip bem levinho aqui, e além disso, você vai precisar copiar esse número aqui da sua licença. Então basta você ter o arquivo zip e a sua chave da licença em mãos. Vamos voltar lá para o painel do nosso WordPress para a gente instalar esse nosso plugin no nosso site. Para isso, também é bem facinho, a gente vai vir aqui em Plugin e clicar aqui nessa segunda opção de Adicionar Novo. E aí, em vez da gente pesquisar aqui por plugins, já que ele não vai aparecer o Elementor Pro, a gente vai vir aqui em cima e clicar em Enviar Plugin. Basta a gente vir aqui em Escolher Arquivo e selecionar justamente o arquivo zip que a gente acabou de baixar lá no site do Elementor. Basta a gente clicar aqui em Abrir e depois em Instalar Agora. É bem rapidinho, leva aproximadamente uns 30 segundinhos e prontinho, ele está instalado. A gente precisa vir aqui e clicar em Ativar Plugin para a gente entrar com a chave da licença. A gente tem 2 opções, a gente pode clicar aqui em Conectar, ele vai fazer um login no site do Elementor. Ou outra opção que nós temos é vir aqui em clicar em Ativar manualmente. Basta a gente colocar a chave de licença que a gente copiou e clicar aqui em Ativar. Prontinho, o Elementor Pro está ativo e a gente liberou um monte de funcionalidade agora que vai ajudar muito a gente na construção do nosso site. Como eu sempre falo, a versão gratuita já é muito completa, mas a versão Pro, vocês não têm ideia de como ela é prática e eles estão toda semana praticamente lançando atualizações novas que são simplesmente sensacionais. Nunca foi tão fácil criar um site totalmente profissional utilizando uma ferramenta tão simples. Vamos fechar essas abas aqui e voltar para a edição do nosso site para ver o que mudou. A gente vai precisar atualizar o nosso projeto e também atualizar aqui a nossa página para que as novas modificações apareçam. Por enquanto parece tudo normal, mas se a gente minimizar aqui essas funções básicas, a gente vai ver que ele liberou aqui várias funcionalidades novas da versão Pro. A gente vai utilizar essa primeira de todas, que são os posts do blog, mas também, passando aqui rapidinho, a gente tem portfólio, slides que eu utilizo muito, formulário que muita gente me pergunta e eu utilizo em absolutamente todos os sites que eu faço, sistema de login, menu, enfim, tem bastante coisa aqui. Ficaria muito grande para eu falar disso tudo em um só vídeo, vamos focar aqui nesse primeiro, que são os posts. É uma ferramenta muito fácil de mexer, vamos simplesmente arrastar aqui para baixo e clicar e arrastar aqui embaixo do nosso título. A gente ainda vai precisar fazer bastante modificação de estilo aqui, mas por enquanto ele só carregou um post, porque a gente só tem um post que é esse Hello World aqui, padrão do WordPress. Para isso, vou ensinar para você aonde que a gente vai criar as nossas postagens dentro do WordPress. Então a primeira coisa é entrar naquele nosso painel principal, e a gente vai vir aqui e, ao invés de a gente criar uma página, que nem a gente estava fazendo antes, a gente vai vir aqui nessa opçãozinha aqui de cima, chamada Posts. Tudo que a gente postar aqui, a gente consegue configurar para automaticamente aparecer nessa nossa seção de posts aqui que a gente fez. Então, para isso, a gente vai vir aqui em Post e clicar em Adicionar Novo. E aí vai ser o mesmo procedimento de criar uma página que nem a gente está vendo aqui nesse tutorial. A gente vai adicionar um título, e a Andresa já me passou os títulos e os textos, e a gente vai clicar em Editar com o Elementor e fazer o design dessa postagem. Como a gente está utilizando o Elementor, a gente está livre para fazer o design que a gente quiser. Para esse vídeo não ficar muito gigantesco, eu não vou entrar em detalhes aqui, vai ser um procedimento bem parecido com esse que a gente viu até agora, mas voltado para uma postagem de texto escrito. Como você ainda deve estar começando essa caminhada, eu acho que o primeiro passo importante é você focar na sua página inicial aqui. E uma vez que ela estiver bem encaminhada, aí sim a gente passa para mais detalhes na construção dos posts em si, mas vocês vão ver que é tudo seguindo esse mesmo padrão, essa mesma metodologia. Para testar e ver como que fica lá na página inicial, o que eu vou fazer é adicionar alguns títulos e também uma imagem destacada nesse menuzinho aqui.
porque aí o Elementor já vai ter algumas informações, isso aqui vai ficar bem bonitinho, e aí em um outro momento a gente foca na construção da página desses posts, no conteúdo em si, em práticas de SEO, para a gente otimizar esses artigos para o Google, estratégia de conteúdo, enfim, tem bastante coisa que a gente ainda pode falar. Nesse primeiro momento, acho que é interessante a gente focar primeiramente nessa página inicial aqui, deixar ela bem bonita e depois a gente foca nesses outros tópicos. Mas então é isso aí, vou criar aqui os títulos e as imagens, a gente vai clicando em publicar e uma vez que você tiver criado esses posts, a gente pode vir aqui em todos os posts e a gente vai ter uma visão geral de todas as postagens que a gente tem aqui. No caso eu fiz várias aqui, algumas ainda estão como rascunhos, ainda falta arrumar toda essa parte aqui, colocar as tags certinhas, as categorias, mas no caso eu só adicionei um título do post e botei aquela imagem destacada. Vamos ver como que fica isso lá na nossa página inicial. A gente vai precisar ter certeza que nossa página está atualizada. Vamos dar um F5 aqui, ou um refresh na nossa página, porque aí ele vai conseguir carregar os posts certinhos. Então vamos descer aqui, prontinho, já temos aqui várias postagens. No caso são só a imagem e o título, mas já dá para ter uma cara bem legal aqui e ver que isso aqui vai ficar sensacional. Como eu falei, ainda vamos fazer aqui algumas modificações de estilo significativas para deixar isso aqui bem bonito. E uma vez que isso estiver pronto, a gente parte para fazer o footer, que também vai ficar bem maneiro. Então primeiro, vamos clicar aqui em editar os posts e a primeira coisa que eu vou fazer é mudar o número de colunas. Em vez de 3, eu vou colocar 4 aqui, porque eu prefiro ele menorzinho, e também o número de posts por página, eu vou colocar aqui em 8, porque vai ficar um múltiplo de 4, vai ficar mais organizado. Posição da imagem eu vou deixar em top, e o ratio eu vou deixar aqui em ponto 55, não precisa mexer nisso aqui, título também deixa, vou tirar esse excerpt, então ele vai tirar qualquer descrição que tem aqui no nosso post, vai deixar mais limpo. Também em metadata eu vou tirar aqui os comentários, vou deixar apenas a data aqui que esse post foi feito. Claro que como eu fiz tudo no mesmo dia, tá a mesma data aqui, mas conforme você for fazendo novos posts, essa data aqui vai sendo alterada e atualizada, o que é bem legal. Mas aqui embaixo, aqui tá Read More em inglês, eu vou só traduzir para português, então leia mais. E essa parte está completa, vamos ver que já deu uma outra cara aqui, já está ficando bem mais legal. A gente pode inclusive clicar para ver como que está ficando bacana. Falta aqui a gente fazer algumas modificações na coluna e também vou mudar esse verde aqui para um laranja que a gente está usando daquele nosso logotipo. Então aqui em estilo, a gente pode vir aqui embaixo em Content e aumentar aqui um pouquinho esses espaços só para eles não ficarem tão colados um no outro. E aqui em Read More a gente vai definir uma outra cor, que vai ser aquele laranja que a gente está utilizando na logo. E muito simples, estão aqui todas as nossas postagens. No caso, cada post novo já é automaticamente adicionado aqui. Você não precisa ter esforço mais nenhum para editar essa página. Isso é muito bacana, muito prático essa funcionalidade do Elementor Pro. Agora, o que falta aqui é a gente fazer algumas modificações nessa nossa seção inteira, porque ela ainda está muito colada aqui, está um pouquinho esquisito. Então, vamos lá, vamos clicar aqui em editar coluna e a gente vai vir aqui em avançado. Então eu vou desselecionar essa opção e vou adicionar uma margem aqui superior de 80 e inferior de 80 também. E além disso, no padding, vou desselecionar essa opção e vamos adicionar aqui, respectivamente, 30, 50, 50 e 50. Prontinho, vamos dar uma olhada e ver como que está ficando. Muito bacana. Acho que ficou uma sessão extremamente profissional. E isso deixa o nosso site praticamente completo, está quase acabando. Vamos só criar agora um footer aqui embaixo. Se você chegou até aqui, só aquele lembrete, se inscreve no canal, comenta e deixa o seu like. Caso você já tenha feito isso, saiba só que você é uma pessoa maravilhosa. E lembrando também de sempre ir atualizando seu site para você não perder nada. E vamos lá, vamos partir agora para a criação do nosso footer, nossa última sessão aqui dessa página. Ele vai ser bem rapidinho, não tem nada muito diferente do que a gente já passou aqui. Vamos criar uma estrutura de coluna simples, botar nossa barrinha aqui em 1300. E vamos adicionar aqui uma cor de fundo, que vai ser o amarelo que eu estou utilizando em vários elementos aqui do nosso site. Bacana, agora a gente precisa adicionar esses elementos. Eu gosto sempre de colocar um logo aqui embaixo, mas de preferência um logo de cor sólida. Então vou adicionar aqui essa versão do logotipo um pouquinho diferente, que só tem uma cor. Vamos clicar aqui em estilo, redimensionar isso aqui para deixar bem menorzinho. Vou deixar aqui em 17. Além disso, vamos adicionar aqui um widget de redes sociais. Ele fica aqui embaixo, se não me engano, aqui, ícones sociais. Basta a gente clicar e arrastar e vamos fazer algumas modificações de estilo novamente. Primeira coisa que a gente vai fazer é claramente tirar o Google+, porque ninguém usa mais isso aqui. E vamos adicionar aqui um YouTube da vida, talvez o Instagram, tem bastante coisa, não sei qual rede social você utiliza, mas vale a pena você dar uma olhadinha. Coloca os links dela corretamente. E aqui em estilo, eu vou tirar aqui de cor oficial, vou colocar em personalizar. Isso vai dar maior flexibilidade aqui no nosso layout, em cor primária, por exemplo.
eu vou tirar aqui a transparência, que vai tirar essa borda dele, e em cor secundária, que é essa aqui do meio, a gente vai adicionar aqui essa cor preta, que nem no nosso logotipo. Maravilha! Logo embaixo, vamos adicionar aqui um elemento de texto, que eu gosto bastante de colocar. Eu vou colocar aqui Copyright 2019, o título aqui do nosso site e todos os direitos reservados. Se você por acaso é desenvolvedor de sites, está vendo esse vídeo aqui, primeiro, deixe aí nos comentários para a gente saber quem que desenvolve sites aqui que segue a gente. E, além disso, é um bom momento para você colocar aqui talvez o seu logotipo bem discreto aqui, algo que fale que foi você que fez isso aqui. Acho que é uma dica muito boa que a gente geralmente dá para os nossos alunos que desenvolvem sites para outras empresas. É isso aí. Vou só mudar a cor aqui desse nosso texto para deixar ele padronizado com o resto. Vou adicionar aqui o logotipo da Escola de Sites, que nem eu tinha comentado. Porque acho que vai dar um charme bem legal. Posso até botar aqui o link para o nosso site. E talvez ainda aumentar um pouquinho aqui o tamanho dessa seção, só para dar um pouquinho mais de espaço para os elementos respirarem. Maravilha! Olha só que bacana. Vamos clicar aqui em atualizar. Você pode sempre visualizar por aqui como que seu site está ficando, ou então digitar o domínio dele para ver. Mas olha só que fera, que sensacional esse layoutzinho aqui. Lembrando só que ele ainda não está responsivo para celular, isso é uma outra aula que eu dou, uma aula bônus, o link dela também está na descrição. Então se você quer ajustar todo esse layout que a gente fez voltado para tablet e celular, clica nesse link da descrição que eu dou várias dicas bem legais lá também. Então é isso aí, dá uma olhadinha no link da descrição que tem aula bônus para você deixar esse site responsivo para tablet e celular. Por enquanto, acho que já tem bastante coisa para você fazer e colocar em prática. Eu aconselho que você faça todo o passo a passo desse vídeo e veja e reveja ele quantas vezes for necessário para não ficar nenhuma dúvida. É claro, qualquer outra dúvida adicional, deixe aí nos comentários ou manda lá no nosso chat do Facebook, que a gente sempre se esforça ao máximo para responder todos vocês. Por enquanto, eu acho que nesse material gratuito já tem muita coisa para você botar em prática. E aí, essas partes mais específicas, mais voltadas para estratégia de conteúdo, impulsionamento pago, tipo Google Ads e Facebook Ads, otimizações do site, otimização voltada para pesquisas no Google, eu vou deixar exclusivo para os alunos do nosso curso completo, os alunos Pro da Escola de Sites. E esses alunos sempre vão ter uma enorme preferência e o maior carinho possível que a gente possa dar para eles. A princípio, esse curso não fica aberto o tempo todo, a gente faz um esquema de turmas periódicas para que a gente possa fazer uma mentoria e um acompanhamento mais especializado com esses alunos. Se você quiser fazer parte da próxima turma, dá uma olhadinha no link que está na descrição. Aí é só você botar o seu nome e e-mail que a gente te avisa quando a próxima turma estiver aberta. Espero que esse vídeo já tenha dado uma bela ajuda para você, tenha aberto a sua cabeça e te ajudado realmente a fazer o seu primeiro site ou ter melhorado o design do seu site passado. Com certeza vai ser um primeiro grande passo nessa caminhada de ter uma presença online e ser, quem sabe, um empreendedor digital. A gente está sempre postando muito conteúdo e um material de extrema qualidade aqui no nosso canal, então não se esqueça de se inscrever nele para não perder nenhum dos próximos vídeos que a gente postar. Deixa seu like, deixa suas dúvidas e comentários nesse vídeo aqui. E é isso aí, eu sou o Bruno da Escola de Sites e eu vejo você no próximo vídeo.